Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Diálogos com o Ministério Público de Pernambuco. Nesta edição, nós vamos conversar com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcos Carvalho. Bem-vindo, Dr. Marcos. E eu já queria, de início, falar com o senhor um pouquinho sobre os resultados iniciais, realmente, desse primeiro anuênio da sua gestão 2023, né? Quais foram os principais feitos? Obrigado, né? Saúdo a todos que nos assistem. Bem, logo no início da gestão, a nossa preocupação foi conversar com todos os membros da equipe, tive uma atenção especial com a escola, né? Numa mudança de formato da capacitação, né? Para que fosse direcionado mais os cursos, né? Para o dia a dia mesmo da atividade fim do Ministério Público e voltado para os problemas de Pernambuco. Também no início já do ano a gente tinha informações de que teríamos um inverno rigoroso e me recordo que chamei a coordenadora do CAU do Meio Ambiente, né, com essa preocupação para que a gente montasse junto aos municípios atingidos naquelas chuvas do ano passado, que mais de 130 mortes, né, que fosse direcionado um GAC para estabelecer um protocolo mínimo de ação pelas prefeituras, né, dos municípios envolvidos, e isso de forma célere, né, antes do inverno. Tivemos também com o CAU Educação muitas ações e participei de uma delas da abertura com muita alegria, que era a educação de jovens e adultos, né, envolvendo profissionais do estado todo. Ainda falando em relação aos CAUs, tivemos um momento muito importante de reaproximação com a sociedade civil, né? Foi feito um levantamento com vários setores, né? Com várias entidades de luta contra o racismo, por exemplo, comunidades quilombolas, o LGBT, e isso terminou, né, depois de uma ouvida individualizada, num grande evento, né, com a participação de todos, e o sentimento ali dos presentes era de que o Ministério Público estava abrindo realmente as suas portas para esses setores organizados. Nesse levantamento, um problema que nos chamou a atenção é o problema de reintegração de posse, também de vários, que estava represado através de uma ADPF, e que o CAU Cidadania, né, até conversando com o coordenador, com o Dr. Fabiano, a gente orientando juntamente com a promotoria agrária de se debruçar, né, sobre essas ações para que a gente, tendo o cumprimento da ordem judicial, que isso seja feito de uma maneira que se garanta o direito daquelas pessoas que estão envolvidas diretamente nessa questão. Tivemos também avanços na área administrativa, né? Uma preocupação recorrente dos colegas é a questão da força de trabalho, e aí tivemos também uma preocupação em fazer esse diagnóstico. Destravamos um problema que já tinha alguns anos no Conselho Nacional do Ministério Público, que tinha proibido o Ministério Público de solicitar servidores, né, a cessão de servidores aos municípios, e que não tinha muito sentido, já que todos os Ministérios Públicos brasileiros podiam contar com essa força de trabalho também, principalmente nas áreas de apoio técnico, que era uma demanda antiga dos promotores de cidadania, principalmente das grandes cidades. E, evidentemente, isso por si só não resolve o problema, mas ajuda demais, né, quando você conta com um assistente social do município, um psicólogo que o município ceda ao Ministério Público. E a gente tem procurado avançar em todas essas frentes, né, não numa receita única, mas fortalecer a força de trabalho das promotorias. Recentemente, regulamentamos o Ministério Público residente, né, e agora já vai entrar na fase de seleção. Então, são várias ações que vão fortalecendo a estrutura de pessoal, né, de força de trabalho da instituição, mantendo também a preocupação com a reposição de equipamentos de informática, de infraestrutura. Então, acho que esse primeiro ano foi um ano muito importante,
porque também ouvimos os colegas, né, cumprimos a agenda compartilhada por todas as circunscrições, dentro da ideia de que a demanda de uma circunscrição é diferente da outra. O senhor fez um resumo de várias ações feitas já durante essa gestão em 2023. Eu queria que o senhor destacasse, dentre elas, qual foi o maior desafio e o que é que a gente pode dizer que realmente já foi cumprido, assim, já foi feito o dever de casa em relação a esse desafio. Olha, para falar a verdade, os desafios aparecem, novos desafios, né, todo instante. Quando nós assumimos, sabíamos que teríamos desafios, né, orçamentários, que são naturais, sempre existiram, mas, por exemplo, tivemos que, logo no início da gestão, destravar ainda algumas questões burocráticas que pareciam já vencidas junto à Caixa Econômica em relação ao financiamento da sede única, né, do Rossini e da nova sede da promotoria de Olinda. Tratamos também de conversar com os outros atores, né, políticos, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o próprio Poder Executivo, Defensoria, né, como uma gestão nova, conhecendo as prioridades desses órgãos e também levando nosso ponto de vista, né, as ações que a gente entende como prioritárias e muitas que, inclusive, têm essa transversalidade que dependem de um bom relacionamento com esses poderes, com esses órgãos autônomos. Tínhamos também em mente e começamos a enfrentar alguns problemas através dos gastos. A gente tinha, em relação a, não nesse ano especificamente, mas nos últimos anos, um aumento e uma reclamação de vários setores da sociedade em relação a possíveis abusos, violência policial. E o Ministério Público tinha uma dificuldade de fazer esse primeiro contato, né, para o acompanhamento das investigações, uma vez que, de forma geral, os inquéritos, né, as investigações abertas em relação a esses possíveis abusos, eles só chegavam ao Ministério Público com o encerramento das investigações, ou seja, ficava um hiato aí entre a data do fato e o término das investigações para que a gente tivesse um promotor natural responsável por aquele acompanhamento. Por coincidência, quando a gente estava formatando esse GAS, foi contactado por um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, o conselheiro Antônio Edílio, que estava preocupado também com essa temática, e expliquei para ele que a gente estava começando a enfrentar para fazer um diagnóstico, já que o GAS não pode ser permanente, através do GAS de controle externo. E esse GAS tem tido uma resposta muito positiva, né? À medida que a gente vai demonstrando a preocupação, a sociedade vai nos procurando. E é importante frisar, Rafael, que a gente tem o entendimento como órgão de controle externo, tem toda a maturidade para entender que esses episódios são episódios isolados. A imensa maioria da tropa da Polícia Militar, né, os policiais civis, agem dentro da lei, né, procurando combater a criminalidade dentro dos contornos estabelecidos pela Constituição, pelo Código de Processo, enfim, pelas leis do país, mas eventualmente a gente sabe que existem abusos e a gente está caminhando para também se estabelecer um protocolo, uma forma de se enfrentar esses abusos que constantemente são noticiados, hoje em dia com a ferramenta de celular, muitas vezes com filmagens, né, de abusos de autoridades policiais. Então, assim, no primeiro semestre a gente também teve uma preocupação de entender a evolução do nosso orçamento, até porque o Poder Executivo também é uma gestão nova que está fazendo esse acompanhamento do orçamento, né? Contando com a compreensão, inclusive, de todos os poderes e órgãos autônomos. Então, tivemos no primeiro semestre de uma execução orçamentária bastante rígida, para que aí, no segundo semestre, a gente realmente pudesse desenvolver novas ações. Mas os desafios são permanentes, né? Quando a gente vence um, aparece outro que está fora da pauta, e aí todos que vivem, né, vivenciam o Ministério Público sabem que
a rotina é essa mesmo, de desafios constantes. Eu vou aproveitar essa parte, observando as respostas do senhor, vou indagá-lo agora sobre a questão da estrutura, porque existe a questão da estruturação física, né, ambiental, do ambiente como um todo, das promotorias, né, de justiça. Mas fora isso, doutor, a questão também de pessoal também é algo de necessidade para melhor aperfeiçoar o atendimento à sociedade pernambucana. Em relação aos servidores, né, nós tivemos vários contatos com o sindicato, né, que nos apresentou várias demandas, algumas que já tinham alguns anos que tinham sido apresentadas, e a gente, na medida do possível, tem avançado com solução para essas demandas, né? Algumas, como já foi falado, demandam de execução orçamentária, e a execução orçamentária tem que ser feita com muita responsabilidade, né? A gente, quando aprova o orçamento do Ministério Público, todos os anos, o orçamento que é aprovado pelo órgão especial, ele é aprovado com déficit, né? Um déficit grande. Então, durante a execução orçamentária que a gente vai priorizando algumas ações. Tinha questões simples, como, por exemplo, a compensação de horas nos pontos facultativos, até mesmo a questão dos cursos, né, que seriam usados para promoção, para gratificação em relação aos servidores que também, alguns servidores, inclusive, tinham começado alguns cursos, mas e preocupados se aqueles cursos realmente seriam entendidos como cursos importantes para a instituição. E a subadministrativa, ouvindo sempre o sindicato, né, já evoluiu nessa questão. O reenquadramento está sendo analisado pela subadministrativa, depende de orçamento também. A gente tem um quadro de pessoal, a gente tem um concurso que ainda foi prorrogado, né, tem quase 2 anos ainda de validade, e a gente não tem, por exemplo, vaga, né, para nomear. Embora a demanda seja grande, a gente precise, mas também nesse ponto a gente preferiu ter toda a cautela, toda a responsabilidade na execução do orçamento. No orçamento do ano que vem a gente aprovou a criação de novos cargos, né, para que a gente possa aproveitar esse concurso para fazer novas nomeações, né, em áreas realmente prioritárias, já que o orçamento é curto. O concurso de promotor também é um concurso que demanda muita atenção da instituição. Nos últimos anos, os concursos sempre foram judicializados, o que termina atrasando bastante, né, a programação. E a gente precisa muito do reforço dos nossos promotores, principalmente na região do Sertão. Mas, assim, desde o início, a gente tem tido uma atenção e acompanhamento muito especial no andamento desse concurso, junto com a Fundação Carlos Chagas, responsável pelo concurso, né? E o concurso tem saído dentro do cronograma esperado. Claro que com alguns atrasos, né? Já que ocorreram, inclusive, no ano passado. Uma das etapas do concurso estava marcada para o fim de semana que ocorreu aquela chuva, né, que causou toda uma tragédia no Recife. E esse adiamento vai terminando gerando um efeito dominó ali, que para você arrumar uma nova data que não coincida com outros concursos. Então termina atrasando, mas aí a gente está, em relação ao concurso de promotor, na reta final. Com relação à questão da parte da sociedade, eu diria assim, grupos considerados mais vulneráveis. Por exemplo, população LGBTQIA+, a questão do enfrentamento ao racismo, principalmente no que diz a respeito ao racismo institucional também. A questão do cuidado em relação a políticas públicas em defesa das mulheres também, que vez por outra a gente vê que infelizmente o Brasil ainda bate recorde, vez por outra tem um novo caso. Então, um apunhado do que a gestão está preocupada, principalmente nessa questão envolvendo mais recentemente a questão do mapa da fome de Pernambuco. Falasse um pouquinho do trabalho feito junto ao núcleo Dana Josué de Castro aqui, da instituição também. Bem, esses temas são muito, muito caros ao Ministério Público de Pernambuco e eu diria ao Ministério Público brasileiro como um todo. Agora, como você mesmo falou, são temas estruturais realmente, como o próprio racismo, né, que é estrutural. A gente tem o GT Racismo que tem essa conscientização interna, né, inclusive já há vários anos. O núcleo LGBTQIA+, também, né, esse enfrentamento
e essa violência praticada contra a comunidade LGBTQIA+, é recorrente. A gente, infelizmente, ainda continua vendo nos noticiários, na imprensa, casos de violência contra a mulher. E a instituição, embora esteja voltada para coibir esse tipo de prática, de violência, né, de preconceito, é importante que a gente internamente, né, tenha essa consciência todo dia de que a instituição precisa, para enfrentar do lado de fora, né, se preparar internamente, para que muitas vezes um cidadão que procure o apoio da instituição e que aquilo ali não fosse identificado, né, como racismo, como discriminação, o colega tenha esse cuidado e essa atenção para identificar o racismo estrutural, a violência contra a comunidade LGBT, a violência contra a mulher, e para que a gente tenha um enfrentamento cada vez mais efetivo nessas áreas tão importantes, né, para a sociedade e que estão sempre na ordem do dia. E em relação à questão do enfrentamento à insegurança alimentar, o Núcleo Dana vem fazendo um trabalho de conscientização muito grande junto aos colegas, às promotorias. A gente sabe que os colegas, principalmente aqueles de promotoria única, são assoberbados, mas tem tido uma sensibilização. Muitos conselhos municipais já foram instalados e, ultimamente, nós iniciamos tratativas com a MUP, para a gente fazer um calendário, para sentar também com os prefeitos, a Procuradoria-Geral e o próprio Dana também nesse trabalho de sensibilização. Até porque o ano que vem é um ano que toda a meteorologia indica que o semiárido nordestino vai sofrer mais uma seca muito severa, e a gente precisa se antecipar a isso, né? E a instalação dos conselhos será muito importante para esse enfrentamento, porque com a seca, naturalmente, a gente vai ter um agravamento na questão da fome. Então, o Ministério Público também tem engajamento, tem a caravana da pessoa idosa, que cuida dos direitos da pessoa idosa em relação ao Estatuto do Idoso, que agora é Estatuto da Pessoa Idosa, tem essa reformulação. E recentemente o senhor esteve em Caruaru, onde teve uma grande conquista, que junto com o doutor Itapuã, promotor de justiça local, onde vocês assinaram junto à Prefeitura Municipal a implementação do protocolo de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, que é o PEVI. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa assinatura e sobre os projetos envolvendo a pessoa idosa. A violência contra a pessoa idosa é uma violência muitas vezes sutil e oculta, né? Que normalmente acontece, como envolve também violência contra crianças e adolescentes no ambiente doméstico, né? Dentro de uma residência, e que é muito difícil se identificar e combater. Então, se não existir, né, todo um engajamento de vários setores da sociedade, e nisso a participação do município é muito importante, já que os municípios têm várias secretarias que atuam nas áreas sociais, por exemplo, agentes comunitários mesmo que circulam pelas comunidades e que percebem, né, sinais de violência contra o idoso, de violência contra a criança. Então é muito importante a gente ter uma maior capilaridade, né, para que a gente identifique, muitas vezes não se espere que a denúncia seja formalmente apresentada à polícia ou ao próprio Ministério Público, mas que nos cheguem de outras formas, de outras fontes. Doutor Marcos, eu queria entrar agora um pouquinho, porque quer queira, quer não, a atividade do Ministério Público sempre é lembrada pela área criminal. Então, infelizmente, Pernambuco não foge à tendência do país, que ainda há casos de corrupção, né, e o crime organizado, à torta e à direita. Então, aqui no Estado, nós temos também, assim como nas outras unidades do Ministério Público, nós temos o GAECO e o NIMP, Núcleo de Inteligência aqui da instituição. E o GAECO é o Grupo de Atuação Especializada ao Combate ao Crime Organizado. Esse ano o senhor promoveu a reestruturação do GAECO com a entrega de uma nova sede. E eu queria também saber, o GAECO foi protagonista e também ele colabora com operações a nível nacional, né, de combate. Como é que foi o trabalho desenvolvido em 2023 com as novas gestões que ingressaram no GAECO
nesse trabalho de combate à corrupção e crime organizado? Já existia um trabalho de reestruturação em relação à sede, né? A gente manteve, claro, a programação, o cronograma, fizemos a inauguração, né? Tem sido adquirido equipamentos importantes para o GAECO desenvolver bem a sua atividade. E na conversa com os colegas do GAECO, a gente coloca toda a estrutura da instituição à disposição do GAECO. A questão da criminalidade organizada e principalmente a corrupção, né, é um enfrentamento constante, né, na pauta do Ministério Público brasileiro. Você enfrenta, por um lado, né, infelizmente a criatividade da criminalidade é muito grande, então você fecha uma porta, eles já buscam um outro modus operandi, então a gente tem que estar atento. A gente conta com a colaboração, né, de parceiros como o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União. Então, essas informações chegam de todas essas áreas, né, é feito uma checagem das nossas atribuições e a gente tem feito esse enfrentamento. A questão também da preocupação com o bem público, vai haver a inauguração do CIRA. Queria que o senhor falasse um pouquinho também o que é o CIRA, o que significa essa sigla e como vai ser a operacionalidade. O CIRA é um Centro Integrado de Recuperação de Ativos e conta com a participação do Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda, a própria SDS. E a ideia é concentrar, né, num só local, nesse mesmo ambiente, todas essas instituições, visando exatamente o combate à sonegação fiscal. Esse tipo de ação, ele na verdade é uma ação, eu diria até de justiça fiscal. Então, essa forma integrada, ela gera uma agilidade e no caso do Ministério Público, antes de ingressar, né, com ação penal por sonegação fiscal, enfim, por algum crime fiscal, se chama o contribuinte, né, para se fazer o acordo, saber, né, se vai haver o pagamento do tributo. Então, assim, é uma ação muito importante para o Estado, como o próprio nome diz, para a recuperação de ativos, e no Estado com tantas demandas, como Pernambuco, e também com um orçamento curto, né, essa união termina trazendo um incremento, né, para o orçamento do Estado, tão importante para enfrentar principalmente tantas demandas sociais aqui no nosso Estado. Recentemente, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, concedeu o primeiro lugar para um projeto que vem a longo prazo, há muitos anos, outras gestões também, né, iniciaram esse projeto, que foi o Aldívia. É um projeto institucional muito interessante porque ele vem sendo, como não pode ser diferente, inclusive quando se trata de sistema de informática, né, vem sendo aprimorado há vários anos, há várias gestões, né, tanto gestões da Procuradoria-Geral quanto da Ouvidoria, né, começou com um pedido do então ouvidor, doutor Antônio Carlos, né, que a demanda vinha aumentando muito e a quantidade de servidores não conseguia acompanhar. Então precisava de uma ajuda da informática, da tecnologia. Então a partir daí começou a se desenvolver essa ideia, esse sistema, foi implantado na ouvidoria, na gestão da doutora Selma Magda, e como todo sistema, você tem que estar atualizando ele constantemente para que ele dialogue com os nossos sistemas internos, dê uma resposta mais rápida ao cidadão, e já tem sido objeto de convênio com outros ministérios públicos, né, interessados, a exemplo do Rio Grande do Norte, que já está usando o nosso Aldívia. Esse ano já tem uma nova versão do Aldívia aqui na gestão da doutora Lisandra também, sempre aperfeiçoando, né, como todo sistema de informática. E foi com muita alegria que a gente esteve em Brasília, né, para receber esse prêmio. O Aldívia ficou em primeiro lugar na área de governança e gestão. E aí, sem esquecer, né, pelo contrário, ressaltando todo o trabalho dos servidores da nossa área de TI, né, que foi todo desenvolvido internamente. Então, é uma vitória da instituição. Doutor Marcos, para a gente encerrar a nossa conversa, tudo isso que nós conversamos não seria possível se não houvesse justamente um projeto de gestão. A gestão estratégica
para os próximos 6 anos da instituição, está em curso, em construção, atrelada ao mapa de gestão estratégica nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 2024 a 2029. Foram feitas aqui 3 oficinas, uma na capital, uma em Caruaru e outra novamente aqui no Recife. As 2 primeiras envolvendo a área FIM, os promotores de justiça, membros e servidores, e a última, mais a atuação na área meio da instituição. E essa construção também foi possível graças a uma pesquisa que foi lançada para justamente a sociedade, né? Toda a nossa conversa envolvendo os laços do Ministério Público se aproximando da sociedade, que pontuou alguns assuntos de maior relevância, de maior importância para que a instituição possa trabalhar nos próximos 6 anos. E também os próprios membros e servidores também responderam a essa pesquisa para saber quais as atuações que devem ser feitas a longo prazo nesse período de gestão estratégica. Então, quão válida foi essa construção? O Conselho Nacional ele tem realizado um trabalho buscando, na medida do possível, né, respeitando as diferenças e as realidades locais, buscar um norte ou um trabalho unificado do Ministério Público em algumas áreas mais estratégicas. E foi a partir dessa visão, né, conversando inclusive com o conselheiro Moacir Reis, que quem cuida da área do planejamento estratégico no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, que após reuniões internas da gestão, nós resolvemos aderir ao mapa nacional do planejamento estratégico. Exatamente porque é uma adesão que ele não afasta, pelo contrário, estimula que cada unidade também trabalhe de forma isolada, né, de acordo com a sua realidade, o seu planejamento estratégico local, vamos assim dizer, né? A partir dessa opção, a gente começou, né, a Ampel, a fazer uma pesquisa, e aí é importante dizer, como já foi colocado, que houve toda uma possibilidade, uma escuta da sociedade, o destinatário do nosso serviço, para apontar quais as suas prioridades. Depois, ouvimos o público interno, membros, servidores, para também alinharmos a expectativa dos que fazem a instituição com o planejamento estratégico. Terminando com as oficinas que foram realizadas aqui no Recife, em Caruaru, depois novamente aqui no Recife com a área meio, e estamos terminando essa construção, né, que com a ouvida de todos, servirá de norte para o Ministério Público de Pernambuco nos próximos 6 anos, naturalmente com adequações, né, ao longo desses 6 anos, mas toda instituição precisa de um planejamento. Perfeito, doutor Marcos, mais uma vez obrigado e obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando, deixe seu like, compartilhe, assista a este vídeo quantas vezes se você quiser, vai estar disponível lá no nosso canal no youtube.com/tvmppe, porque você já sabe, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Até a próxima. Ministério Público de Pernambuco.